Paz, Senhor, olha eu aqui mais uma vez, canal Reflexo de Cristo, que você seja abençoado e que o nosso Senhor Jesus venha abençoar a sua vida. Se você está acompanhando aí a saga de leitura da palavra, venha ler comigo. Então pegue lá o capítulo 7 de 1 Coríntios hoje, tá? Vamos falar acerca do casamento, as instruções que a palavra do Senhor nos traz, que Paulo está dando à igreja de Corinto, às pessoas viúvas, aos casados e aos solteiros, ok? Então, capítulo 7 de 1 Coríntios diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Até aqui, Paulo está falando, dando conselhos ao casamento. Aquele que está solteiro permanece solteiro, mas se ele não tem domínio próprio para não pecar contra os templos do Espírito Santo, que nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 6, se ele não tem domínio próprio para isso, case para que ele não fique ardendo em desejo. Da mesma forma, a mulher. E outra coisa que ele fala aqui também, ele nos instrui: homem, você não pertence a si mesmo, seu corpo é da sua mulher. Mulher, você não pertence a si mesmo, o corpo é do seu marido. E aí outra coisa que ele fala muito importante, e eu vejo mulheres e homens usando isso e não satisfazendo seus cônjuges com seus corpos. Mas a palavra do Senhor fala assim, para que não deve se abster um do outro, para que Satanás não vos tente. Olha lá, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Nós não devemos recusar aquilo que é de direito do nosso cônjuge. Amém? Aos outros, verso 12. Aos outros eu mesmo digo isso: não, Senhor, se o seu irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido que é crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora não são. São santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus.
Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Então aqui, Paulo está dando um conselho. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, ou seja, sozinho, o homem e mulher. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casar enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres das preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, case-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Então aqui nós vemos algumas coisas que é mandamento do Senhor, o homem não se separar de sua mulher. Mas Paulo também fala sobre o homem não se recusar a sua mulher, a mulher não se recusar sobre o seu marido. Ele fala para que se o solteiro não tem o dom de Deus para permanecer solteiro em celibato, sem pecar contra o corpo e a morada do Espírito Santo, se ele tem esse dom, se Deus deu esse dom para ele, permaneça assim, para que ele possa servir somente ao Senhor. Mas se ele não tem esse domínio próprio, esse dom de Deus, que ele case para que não viva em tentação. Ele também não traz um mandamento, mas um conselho, para que se você está sozinho, fique sozinho. Se você está sozinha, fique sozinha. Se você casou com uma pessoa que é descrente, que não crê em Cristo, mas ele decidiu permanecer casado com você, não se separe. Mas se ela quiser ir embora, deixe ir para que viva em paz. Ele também aqui aconselha a pessoa que perdeu o seu marido ou sua esposa, permaneça sozinho. Porque assim ele acha que será mais feliz. Mas lembrando, se não é capaz de conter-se e evitar a moralidade sexual, se Deus não te deu esse dom, case-se. Mas case com uma pessoa que seja temente ao Senhor. Uma pessoa que sirva a Cristo Jesus. Esses são os conselhos de Paulo.
Então ele é muito objetivo, ele é muito direto e glória a Deus por isso, porque hoje nós vemos muitos casais se recusando um ao outro, usando mulheres e homens usando o sexo como barganha para conseguir algo dentro do casamento, sendo que o corpo dela ou o corpo dele, um pertence ao outro e não a si mesmos. Nós vemos hoje aquela ansiedade das pessoas imporem aos outros casar, mas e se Deus chamou uns para viver no celibato e ele vive melhor assim? Qual o problema nisso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque essa pessoa vai poder servir ao Senhor com mais qualidade, tempo integral, de forma muito mais dedicada, porque não vai ter outras preocupações a não ser o reino de Deus. Então que essa palavra seja como um alimento frutífero, que ela venha a ser uma semente que está lançada no seu coração. Deus abençoe. Até mais, bem-vindo ao canal de Cristo, até o próximo vídeo. O próximo vídeo será o capítulo 8, que nós vamos aprender um pouquinho sobre comidas sacrificadas a ídolos e algumas coisas mais, amém? Tchau, tchau, Deus abençoe, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém?